O Colégio Luterano Santíssima Trindade encerra o ano com a mostra cultural. Hoje, então, o nosso colégio está todo envolvido na nossa mostra cultural, vivenciando experiências e também as mídias sociais. A turma do 7º ano está apresentando o trabalho estudando com as mídias. Então, estudando com recursos digitais, que são documentários, filmes, entre animações, entre outros materiais. Aqui a gente tem o grupo do Japão. Bom, o nosso grupo é eu, Raíssa, o Pedro, o Nicolas e a Maitê. Em 1908, o navio Kazakuri veio ao Brasil com os japoneses dentro à busca de trabalho nas lavouras de café. Atualmente, em São Paulo, há mais de 400 mil habitantes japoneses. E Ferrugero, no município de Santa Catarina, apresenta a festa Sakura Matsuri. Agora estamos com os africanos, que além de resgatar a história dos africanos, da chegada do povo africano no Brasil, também está contando um pouquinho sobre as heranças culturais. Os povos africanos, denominados de berberes e bantu, foram um dos primeiros grupos humanos a habitarem a África a partir do século XX. Quando eles vieram, eles chegaram em 9 milhões e atualmente no território brasileiro eles estão em 16,8 milhões. Sabia que assistir documentários e filmes pode ser uma ótima maneira de aprender? Normalmente porque a aula fica mais divertida e curiosa, fazendo o aluno ter mais interesse pelo conteúdo. E agora a gente está com o grupo dos indígenas. Atualmente no Brasil, há muitos indígenas espalhados pelo território, mas a maior concentração é nos estados do Amazonas e do Mato Grosso. Além disso, os indígenas eles difundiram o banho diário e a rede para dormir. E as aldeias indígenas são compostas por tribos, e cada uma dessas tribos tem sua forma de governo. Eles, os índios, viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. E grupo dos sírios e libaneses. Eles chegaram no período mais ou menos de 1860 e 1920 e se estabeleceram principalmente na região do Sudeste. Eles começaram a trabalhar principalmente com o comércio de porta em porta. Como eles não sabiam falar a nossa língua, eles só apresentavam os produtos. O motivo pelo qual vieram para o Brasil foi por causa do domínio do Império Otomano e também por questões religiosas, econômicas e culturais que não favoreciam a eles. O grupo dos alemães, extremamente especial, já que além de resgatar a chegada dos alemães no Brasil, eles também trabalharam na nossa identidade regional. A gente vai falar aqui um pouco sobre como a gente pode utilizar a mídia para estudar. O primeiro grupo alemão que veio para o Brasil chegaram na Bahia em 1818. O meu documentário que nós escolhemos foi o Globo Repórter Vale Europeu, que mostra que como eles chegaram aqui na América, eles não tinham como construir a casa deles. Então eles utilizavam o barro, pelos de cavalo e a madeira. Também a maior colônia deles é Blumenau, Joinville e Pomerode. Aqui nós temos alguns exemplos de comida alemã que eles trouxeram para cá, que é a torta alemã e a cuca, assim como eles trouxeram alguns instrumentos como o violão. Grupo dos italianos, então eles trabalharam as descendências, o resgate dos sobrenomes e das famílias através de registros e documentários. A Itália teve sua origem em 1944, mas só que os italianos que vieram para cá, eles vieram entre os anos de 1870 e 1960. Eles trabalhavam investindo em áreas para agricultura, comércio, estação de serviços e indústrias. Os italianos vieram para cá por causa que a Itália estava passando por uma crise de emprego. E quando eles chegaram, eles se espalharam nas regiões sul e sudeste. E também a gente pode estudar pelas mídias, que é bem mais fácil do que estudar por livros, cadernos e apostilas. Que nem esse vídeo do Globo Repórter que está passando aqui, que mostra tudo que a gente falou agora. Aqui está o grupo português, que também fez um resgate da chegada dos portugueses no Brasil. Os portugueses, eles chegaram na tarde de 22 de abril de 1500 e até 1700 eles estavam localizados na região nordeste pela cana-de-açúcar. De 1700 a 1850, eles também foram para Minas Gerais, pelas grandes minas de ouro. E de 1850 a 1960, eles também foram para São Paulo pelo café. E até 2012 estavam espalhados por todas as regiões. O Reino de Portugal está localizado ao oeste da Península Ibérica. Nos primeiros 2 séculos de colonização,
vieram para o Brasil cerca de 100 mil portugueses, uma média anual de 500 imigrantes. Com documentários, filmes, novelas e programas de televisão, dá para entender melhor o que se trata do assunto. Ele traz mais informações que os livros não trazem. Este é um projeto dos 9º anos do Colégio Santíssima Trindade e a proposta é estudar o período de Getúlio Vargas, que é a era de 1930 a 1945, e o período populista no Brasil, que é o período de 1946 a 1964. Esse grupo está apresentando a propaganda política parodiando Jânio Quadros, onde o foco deste grupo é varrer a corrupção. Este trabalho foca a propaganda dos automóveis da época de 1930 a 1964. E o foco dessa propaganda é uma ótica machista. Por isso que a propaganda diz: elas não entendem de carro, mas sabem o que é bom. Este grupo, o foco são os eletrodomésticos. Nesse período, a mulher era vista como o protótipo da rainha do lar, onde você troca a vassoura, o espanador pelo aspirador. E a mulher moderna é a mulher que tem eletrodomésticos. Este é o padrão do período de 1930 a 1964. A propaganda agora é sobre a bebida da época, do período de 30 a 64. Laura, que gasosa é essa? Era a gasosa Luanil, feita à base de gengibre. Uma delícia. Na era Vargas e no período populista, o homem também era vaidoso. E havia propaganda e produtos para a beleza masculina. Já aconteceu de você se cortar com uma lâmina de barbear? Se sim, garanto que não era uma lâmina Clipires, pois somente Clipires apresenta o corte mais suave para sua barba. E para sua pele ficar lisa como a de um bebê, use Clipires. Essa propaganda foi baseada no período getulista de 1930 a 1960. A música e o rádio são muito importantes na década de 30 a 64, porque é o principal veículo de comunicação. Nesse período não tinha tanta tecnologia e o rádio foi uma inovação para as pessoas. E por meio dele que as pessoas, tipo de manhã cedo, por exemplo, elas acordavam, a primeira coisa que faziam era escutar o rádio. Giovana, e o período do rádio? O rádio está até hoje com milhares de ouvintes. A propaganda, ela tem um cunho político, porque é a eleição do brigadeiro Gomes versus Dutra. E desta eleição, o brigadeiro Gomes acabou perdendo, mas o produto ficou. Vote no brigadeiro, ele é bonito e solteiro. A família Gomes faz o melhor para você. Brigadeiro, que delícia! A turma do 5º e 6º ano do Colégio Santíssima Trindade está fazendo trabalho sobre ervas medicinais. A gente fez um trabalho sobre erva medicinal e a gente montou um relógio biológico. Os nossos objetivos são resgatar e valorizar as plantas e sua utilização, orientar sobre a utilização das plantas medicinais. Aqui nós somos a turma da 18B e a gente está apresentando culturas de diversos países para você viajar sem você sair do lugar. Você conhecer bastante países que você nunca teve oportunidade de conhecer e não sabia muita coisa deles. Aqui tem um monte de informação e espero que vocês gostem. Eu vou falar sobre o Japão. A bandeira dele tem o branco e um círculo vermelho no meio. O branco significa a pureza e esse círculo vermelho que tem no meio significa o sol, pois eles têm muito costume de fazer rituais ao sol. O meu grupo ele falou sobre o Brasil, que ele possui um território de aproximadamente 515.766 km² e uma população de aproximadamente 209 milhões de pessoas. Vou falar sobre o México. Então, como todo mundo sabe, eles usam temperos muito fortes e bastante pimenta nas comidas. Bom, diferentemente de grande maioria dos locais, eles comemoram o Dia dos Mortos com máscaras coloridas e roupas bem floridas, porque para eles é um dia muito importante. E também eles possuem uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Chichén Itzá, que é uma pirâmide maia que é uma civilização antiga do local. A Alemanha ela é conhecida pelo seu chopp e pela sua comida chamada chucrut. Ela também, a sua capital é Berlim e ela é muito conhecida por ganhar várias Copas do Mundo. Entre elas são 4 mundiais.
A gente vai falar sobre Inglaterra. É comum muita gente se confundir com a bandeira da Inglaterra e com a do Reino Unido. A Rainha Elizabeth, ela costuma customizar os seus guarda-chuvas com a roupa de vestuário dela. Ela também é a primeira membro da família real a servir as Forças Armadas. Nosso grupo é os Estados Unidos. E nesse cartaz nós tratamos um pouquinho sobre os pontos turísticos, as comidas e um pouco sobre a cultura. O idioma lá não é oficial, mas os mais usados são o inglês, com cerca de 80% falado, e o espanhol, com 12%. Entre a base das comidas dos Estados Unidos, é bem comum a presença dos fast foods. E diferente do Brasil, onde o almoço é mais priorizado, lá o café da manhã e a janta contém comidas mais rigorosas, como ovos e fritas. O meu grupo é de Portugal. Para começar, a moeda local de Portugal é o euro. Também lá é o país natal do Cristiano Ronaldo. O Brasil ele é composto por 208,5 milhões de habitantes e ele é um país emergente, ou seja, ele está em fase de crescimento. Bom, esse tipo de solo é o salumífero e a prof ela fez e cresceu muitas rúculas aqui. Esse é o solo arenoso. O solo arenoso cresceu só um pouquinho de rúcula. E aqui, esse é o salumífero, que não cresceu nada de rúcula. Só tem uma plantinha ali que é bem pequenininha. Cada aluno da turma 14A plantou uma muda de cada planta e a gente fez um texto institucional sobre isso. Meu nome é Ana Carla e eu fiz uma guirlanda com sacolas plásticas. Do Pré-2 desenvolveu um trabalho sobre o Brasil. A gente trabalhou todas as regiões do Brasil e trabalhamos alguns outros países, como a Índia, o Japão e o Egito. Eu não tenho medo da múmia. Ai. Ajudei a fazer essa múmia. Ela é do Egito e também ela fica numa pirâmide presa num caixão. A gente fez um boneco do alpista. A prof mandou a gente pegar uma meia, trazer de casa. Daí, então, ela pegou a terra e colocou. Ela plantou sementes e foi crescendo, cada dia mais. E daí, então, já tá ficando assim, um boneco de alpista. Eu sou a Valentina, da 12A. A gente trouxe uma garrafinha, a gente colocou terra aqui, a semente, colocamos a planta, ela cresceu e ficou bonita. Oi, eu sou Felipe, a gente está fazendo o livro Leilão do Jardim desde maio. Plantamos cebola para nascer cebola, nós ponhamos terra e nasceu. O ano está encerrando e o período das matrículas estão abertas, diretora. Sim, estamos com o nosso período de matrículas para alunos novos aberto e esperamos todos para conhecer a família Santíssima Trindade, trazer o seu filho para o ano letivo de 2019. Santíssima Trindade, aqui eu sou feliz, meu segundo lar, lugar que eu sempre quis. Santíssima Trindade, conhecimento cristão.